Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ouvir esse áudio. É a quarta parte de Emanuel, tá? Quem é o Emanuel de Mateus 1, do capítulo 1, do versículo 23, né? Na terceira parte eu parei em escravos, né? Na parte que fala escravos, fazendo batizar muitos escravas ou escravos. Sob o protesto do bom zelo, era para se amancebar com elas, cuidando que por isso não seja pecado, e de dar, e de dar, e de par, e de dar e de par com elas. Estes estão muitos religiosos que caem no mesmo erro, de modo que podemos dizer: nesta terra, todos ou a maior parte dos homens tem a consciência pesada por causa dos escravos que possuem contra a razão. Além de que muitos que eram resgatados aos países não se insistam, mas ao contrário fiquem escravos pela astúcia que empregam com eles. E por isso poucos há que possam ser observados, não querendo abster-se de tal pecado, nem de vender um ao outro, posto que nisto muito aos repreendo, dizendo que o pai não pode vender o filho. Isso está na Bíblia também, não está? No Novo Testamento? Então, só vocês encaixando, né? Salvo em extrema necessidade, como permite as leis imperiais, império, coroa. Nós vamos chegando lá aos poucos. E nesta opinião tenho contra mim o povo e também os confessores daqui. E assim Satanás tem de todo pressas as almas desta maneira. Quem é o Satanás? Opositor. Quem é o opositor? Aquele que vai contra toda essa mentira, né? Aí aqui diz bem claro, ó. E nesta opinião tenho contra mim o povo e também os confessores daqui. Os confessores, aqueles que confessam que não aceitam essas práticas de um Deus romano, de um Salvador. Olha o que acontece. É assim, Satanás tem de todo pressas as almas desta maneira. É muito difícil tirar este abuso, porque os homens que aqui vêm não acham outro modo senão viver do trabalho dos escravos. Então quem é o Satanás? Hã? Os judeus? Os jesuítas? Os hebraicos que vieram para cá? Tá na cara. Tá na cara que esse livro foi montado para a gente se manter escravo, só que hoje um escravo meio que liberto, né? É cruel demais o que eles fizeram com os homens, né? Achando outro modo de escravo, que pescam e vão buscar-lhes o alimento. Tanto os domina a perseguição e são dados às coisas sensuais. Da onde que tá vindo isso? De Gálatas 5, gente. É de Gálatas 5. E ócios diversos e nenhum curar de estar excomungados. Esse é o povo que estava aqui sofrendo e sofremos até hoje. Por esse Império Romano, por esse livro que veio para cá com 23 livros do Velho Testamento de Kemet, Etiópia Sagrada, onde na Bíblia é o tal Egito,
E hoje nós sabemos que o nome é um nome de uma deusa romana aí, África, tá? Pegaram 23 partes daquele lugar, da onde estavam nossos parentes pretos, escreveram um Velho Testamento, porque já não era mais lá como era antes, então ficou velho, deram um novo lá, um novo ensino, e trouxeram 23 livros das histórias desse povo de lá, distorcido, totalmente contraditório, colocado como autoridade branca. E aqui começaram a trazer um certo ensino do que eles já tinham, juntamente com esses 23 livros que se chama aí Velho Testamento Bíblico. Porque é bíblico, porque é livros bíblico, né? Já deixa bem claro, uma biblioteca que vem de bíblios, que vem de fora, né? Isso vem do Líbano. Então fica bem claro, tá? Os domínios, a perseguição e são dados às coisas sensuais e ócios diversos e nenhum curar de estar excomungados, possuindo os ditos escravos. Os ditos escravos, tá vendo como encaixa os testamentos? Pois que nenhum escrúpulo faz os sacerdotes daqui. O melhor remédio dessas coisas seriam que o rei mandasse inquisidorar-se ou comissionários para fazer libertar os escravos. Olha isso. Então existe um Deus aqui, bem claro, não é? Se tem um rei, quem é o rei? Jesus, não é? Tá, olha só, mandasse inquisidorares ou comissionários para fazer libertar os escravos. Ao mesmo os que são solteados e obrigados a ficar com os cristãos, até que larguem os maus costumes. Qual os maus costumes? Vocês trouxeram uma vida, os europeus trouxeram uma vida fria, que não pode se fazer nada, simplesmente ficar debaixo de toda a autoridade da lei de Deus, não é assim que está em Romanos 13? Aí você lê o 4 e o 3, você vê que se você for justo por si só, você não precisa de nenhuma autoridade vinda de ninguém, tá? Então eu acabo com o livro Bíblia com a história, tá claro isso daqui, ó. Até que largassem os maus costumes. Quais os maus costumes? Você viver da própria natureza? Do própria natureza do Deus? Porque essa terra aqui, eles defendiam a cultura daqui, né? As medicinas milenares naturais, o culto levado a toda a sabedoria de Nianderu, que hoje é dado como um Deus. Se tirar o D e o S, fica eu. Aí você vai no tetagrama sagrado Yud Re Vav Re, fica o eu sou, entendeu? É um Deus que nem nome tem. É o eu sou. Eu sou, então, não é? Costumes dos gentios. Então nós somos os gentios, né? Eles são os eleitos, nós somos os gentios. Que isso? É vergonhoso demais. Se você pegar a verdadeira história, que não eu tô pegando a verdadeira história e montando em cima de bases da Bíblia, é isso que tá dando, cara. Tá na cara. Tá na cara. Eles colocaram assim, mistificado, para crenteiros se confundir. Não, mas Jesus é diferente. Não, Jesus é Jesuítas Vasconcelos, cara. Nada mais que isso, né? Já batizando. O que é batizar? Apadrinhar, marcar como agora peça europeia de produto, tá? Esse batismo que fala de libertação, isso é uma enganação, tá bom? E que a nossa companhia de Jesus houvesse deles, ouvisses deles, cuidando, amestruando-os, dando limpando, né? Tirando como se estivesse sujo, na fé, amestrando-os na fé, perdão, amestrando, como se fosse um cachorro, velho.
da qual pouco ou nada podem aprender, em caso dos senhores, e antes vivem como gentios sem conhecimento algum de Deus. Tiro DUS, eu tirando como se estivesse sujo. Na fé. Amestrando-os na fé, perdão. Amestrando, como se fosse um cachorro, velho. Da qual pouco ou nada podem aprender, em caso dos senhores, e antes vivem como gentios sem conhecimento algum de Deus. Tiro DUS, eu. Deus europeu, Deus de Roma, Império Romano, a coroa, Covid, né? Coronavírus, em espanhol é corona, né? Corona que significa coroa. Gente, tá na cara. Toda essa coroa que vocês vão receber de um céu, toda essa os eleitos coroados, é isso, gente. É o sistema, tá na cara. Agora vamos para as cartas. As cartas dos 7 padres que escreveu e jogou como se fosse um Paulo. Cartas. Nóbrega escreveu da Bahia carta em 9 de agosto de 1549, em que descrevia os primórdios do trabalho de catequizéis, eles colocam assim, contando que os índios, que não é índio, índio é preto escravo, já falei, já cansei de falar isso, originários, se deliciaram com a procissão em louvor ao anjo da guarda. Que anjo da guarda? Anjo é pessoas boas. Está no dicionário, qualquer dicionário. Diz eles, citando por Van Gevers: fizemos procissão com grande música, ao qual respondia as trombetas. Ficaram os índios, os originários, espantados de tal maneira que depois pediam ao padre Navarro que lhes contasse como na procissão o faziam. Para quem não sabe, procissão é um prosseguir daquilo, tá? O padre escreveu em 1549, mesmo ao padre mestre dos jesuítas, Simão Rodrigues, que é o Pedro, é o próprio Pedro, que o padre Leonardo Nunes foram mandado aos Ilhéus e Porto Seguro a confessar aquela gente que tem o nome de cristões. Olha isso, trocaram o nosso nome, trocaram a nossa história, cara. Cristões é um governo. É igual hoje Lula e Bolsonaro, gente. É o governo romano. Vão procurar lá os cavaleiros trempários, a, a Cruz de Malta e fora outras tantas coisas que veio de Roma para cá, como se fosse o Deus divino. Bom, e não tem de Deus divino nenhum aí. Isso foi um jogo político que a própria Europa, que se construiu um capitalismo, se quebrou, chegou aqui, tomou, entendeu? Tomou de assalto mesmo, na cara de pau, deu um Deus, deu um Salvador, branco ainda, que a própria escritura diz em Isaías que ele era moreno, de olhos pretos, aí coloca, gente, tá na cara que isso é mentira, né? Tá mais que na cara, porque me disseram de lá muitas misérias. Aí é onde que vem a merda da palavra misericórdia, tá bom? E assim, porque assim, ó, eu morar no meio do mato, ter uma vida natural é uma miséria, porque eu não tenho um conforto de um carrinho de bosta que polui, de uma casinha feita com cimento. Vai procurar saber a química do cimento e o mal que ela faz durante os 30 mil anos que ela foi existente como muro. Ela não te produz vida, ela te destrói a vida. Ela te seca por dentro, tá? Então deram isso, como se nós aqui fôssemos povos miseráveis por não andar conforme o capitalismo renovado de uma nova era, de um novo mundo, como disseram assim, né? E assim a fez, o fruto que na terra se pode fazer. Ele escreverá
a vossa reverentíssima de largo leva por companheiro o Diogo Jacob-me para ensinar a doutrina aos meninos. Aquele que quer entrar no reino do céu, seja semelhante a uma criança, não é assim? E que eles sabe bem fazer. Ao mesmo provincial, escreveu em julho de 1552 da Bahia sobre seus companheiros Vicente Rodrigues, Salvador Rodrigues e o padre Navarro, Antônio Rodrigues, Afonso Brás, Antônio Pérez, Francisco Pieres e etc, e etc, e etc de padre. Aqui você já pega, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 padres que escreveu 7 partes da merda da carta aí desse Paulo aí. Tá aí. É isso aí que vocês queriam? Tá aí. O que foi feito. Aqui em cima tá bem claro, ó. Cartas. É as cartas, 7 cartas de Paulo. Né? E ainda a nossa igreja, pessoas humanas, seres humanos, espiritualidade, ancestralidade, hoje dado como um Espírito Santo, né? Que matou gente pra cacete, mas é santo, que fizemos cair-nos, porque é de taipa da mão e de palha. Agora ajuntarem esses senhores mais honrados, que nos ajunte reparas até que Deus repará-las até que Deus queira outra igreja mais dura. Aqui já fala um pedacinho do Jesus que nasceu, ó. Porque é de taipa de mão e de palha, onde que ele nasceu, na manjedouro. Ao padre Pedro Domenech, fundador em Lisboa da Confraria dos Meninos Órfãos. Gente, aí é onde que entra Tiago, capítulo 1, do versículo 27, se eu não me engano, que a maior religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Escreveu de São Vicente em 2 de fevereiro de 1553. Achei grande casa e muito boa igreja, ao menos em Portugal não a temos ainda tão boa. Desta capinantina se deve fazer mais fundamento que de nenhum, por quanto por esta gentileza nos poderemos estender pela terra dentro e por isso vindo, irmãos, a esta capitania, isso vindos, irmão, a esta capitania deveriam ver, porque nas outras creio que se fará pouco que ensinar meninos, porque o bispo Dom Pedro Fernandes Sardinha leva outro, já é o 8º que está escrevendo a carta, tá? Sardinha leva outros modos de preceder, com os quais creio que não se tirarão pecados e se roubarão a gente de qual dinheiro puderem ganhar. Nem dinheiro aqui existia, gente. Essa passagem aqui da Bíblia fala sobre isso, daquelas pessoas que estavam roubando dinheiro do templo. Vocês estão lendo aqui do templo. Vocês conseguem entender? Pude ganhar esse, ó. Fernandes Sardinha leva outros modos de preceder, com as quais creio que não se tirarão pecados e se roubarão a gente de quanto dinheiro puderem ganhar, e se destruíram a terra seus
clérigos absolvem quantas amancebados há, e dar-lhe-ão o Senhor, o seu pregador, que é o visitador, prega que peguem e se levantem-se, fazendo-lhe o caminho do céu mil largo a Cristo. Nosso Senhor diz que é estreito, e por outra parte leve-lhes de pena, e que tem citado por Serafim Leite. Gente, até aqui já deu para vocês entender que o Cristo é o Cristóbal Conner, e aqui já deixa bem claro que eles estavam com medo de ser roubados, tá bom? Pelo trabalho dos escravos. E aqui deixa bem claro, né? Que o caminho é estreito. Quando eles chegaram aqui, o caminho ficou estreito. E quando eles passaram pelo Tratado de Tordesilhas, também era estreito, tá bom? Então é isso. Tirando como se tivesse